eu seria mais um preso ali. Mas eles me tiraram, eu estava na comissão de inteligência, me tiraram de lá por ordem do Alexandre Moraes. A partir daí, meu mandato inteiro eu fiquei me defendendo de invenções. Como eles não acharam nada na ABIN, isso eu tenho muito para explicar, os arautos, os porta-vozes desses ministros são Guilherme Amado e a Daniela Lima. Hoje, no Brasil, eu sou o cara que investigou a República, mas só na nomenclatura, não tem nenhuma interceptação, monitoramento, a gente não tem prova nenhuma, mas jogaram meu nome dessa forma. O próprio atual diretor-geral da Polícia Federal havia sido o segurança, o chefe de toda a segurança do Bolsonaro, assim como eu. Eles me tiraram com o argumento que eu tinha uma foto com o Carlos Bolsonaro, lembra disso? Não. Porque no momento, a posse presidencial é dia 1º. Dia 1º de janeiro, à noite há um Réveillon. Já estava tudo acertado, esquematizado para a festa de posse, passar. Nós, houve festa de Réveillon de alguns policiais juntos. E o Carlos Bolsonaro, que viu o nosso trabalho, foi lá nos visitar, para dar um agradecer, porque no dia seguinte nós não estaríamos mais trabalhando. Aquela foto foi o motivo para a afinidade. E qual o problema de ter uma afinidade? Você escolhe para cargos de livre nomeação pessoas que você entende ser competente e de confiança. Tanto foi um grande ilícito de desvio de finalidade, de pessoalidade que ele colocou, que hoje você vê o Lula botando a mesma pessoa de um cargo que exerceu a mesma função de chefe de segurança, é hoje o diretor-geral da Polícia Federal. Como ele botou o amigo e advogado Zanin no STF e assim por diante. Então a perseguição está a partir dali. E por que eu digo a partir dali? Poderia se acabar ali. Eu poderia ter botado a viola no saco, poderia ter continuado na Polícia Federal, mas eu não me dei por rogado. Comecei a me manifestar sobre essas arbitrariedades nas redes sociais. Comecei a crescer nas redes sociais. E falando de segurança pública, todo um planejamento de segurança pública eu tenho, desde lá de trás, de inteligência do Rio de Janeiro. Isso está acontecendo agora no Rio de Janeiro. A gente já mostra o plano desde lá de trás. E aí eu consegui me eleger deputado federal. Isso que foi um horror para eles. Eles ficaram desesperados porque agora você ia ter poder legislativo. Voz, poder e imunidade, se não fosse relativizada. Tem tanto aí para contar. E além disso, Ramage, o seu conhecimento técnico para poder auxiliar os deputados em questões sensíveis à segurança pública envolvendo o narcotráfico no legislativo brasileiro. Porque hoje, qual é a reclamação de todos os policiais que eu tenho contato? É que eles prendem o cara, é solto, porque o problema... Aí você joga isso para o juiz, os juízes, desembargadores que eu tenho contato, viram para mim e falam assim: Alan, dá até para fazer uma coisa ou outra mais justa, mas a lei é uma merda, a lei é uma porcaria, isso precisa ser mudado no legislativo. Agora, quando você chegou no legislativo em 2023, janeiro de 2023, você foi empossado, não é isso? Você foi diplomado? Você foi diplomado, então, em janeiro de 23, aí que foi o desespero deles, né? Porque, além de tudo, agora você vai poder dar todo o parecer, né? Óbvio que tem outros bons deputados que entendem disso, Polon, Bilinski e tantos outros, só que agora com o reforço de alguém que tinha toda a capacidade de poder dirigir tanto a Polícia Federal quanto a ABIN dentro do Legislativo. Isso, para quem está ligado a narcotraficante, é um desespero total, é um absurdo. Olha, eu peço aqui, até as coisas estou falando aqui com uma raiva, porque eu estou vindo correndo aqui para esse dia de prisão do Bolsonaro, e todos conhecem o Bolsonaro, quantos admiram o Bolsonaro, ainda mais, eu não posso falar com o Bolsonaro há muito tempo, e a indignação é enorme com o que está acontecendo com o país, e realmente eu estou vindo aqui para tentar ajudar os já exilados que estão aqui. Quantos são deles aqui? Quantos jornalistas que estão aqui? O Alan, o Max, o Lacombe, o Paulo Figueiredo fazendo esse trabalho, Constantino, Ludmilla, o Coronel Gerson, fantástico, e o próprio Eduardo Bolsonaro, que é um cara fantástico, um cara que está extremamente bem preparado, que ele não tem essa credibilidade apenas por ser o filho do presidente. Eu sempre falei para ele, fale que você é o deputado mais votado do Brasil, está com o ambiente fazendo essas conexões que geraram essa credibilidade, e eu tenho toda a certeza, eu trazendo esse lado técnico de analisar todo o contexto constitucional, legal, dar suporte a todos vocês para trabalhar aqui. E foi exatamente isso que aconteceu no começo do mandato. Eu tive um primeiro ano de mandato que foi extremamente combativo. Eu já entrei como coordenador do PL na CCJ e organizamos a questão que era tida como uma bagunça, me falaram depois, era uma bagunça aqui, a forma como a gente trata as pautas,
como se dirigia essas pautas, dividia entre os parlamentares para os discursos, para os requerimentos, e logo após estivemos na CPMI do 8 de janeiro. Eu desde o começo critiquei o Flávio Dino demais primeiro naquela questão como ele subiu na favela da Maré, ficou indignadíssimo com meus comentários naquela época, posso botar aqui depois para vocês verem, quase ninguém comentou daquela forma, mas na CPI do 8 de janeiro, Alan, que a gente desvendou o que aconteceu, que aquilo foi uma grande armadilha. Isso eu vou precisar de um espaço de tempo para explicar para vocês, tem muito para contar. Dentro de uma CPMI, o relator ou a relatora que tem a maioria das suas proposições aprovadas. Após eu, sendo de oposição, fui o segundo depois da relatora a ter mais proposições aprovadas. E quais foram essas? Porque eu entendo a dinâmica de segurança, eu entendo a dinâmica da administração pública, eu entendo toda a dinâmica do que aconteceu ali e desvendar o que aconteceu. Então, todos os requerimentos, primeiro, para saber o que é, porque eu sei como é a segurança do Lula, para um presidente da República, e como o GSI faz com antecipação para uma viagem do presidente. Então, eu fiz todos os requerimentos devidos, certos, aos locais certos, com as perguntas certas, para demonstrar que o Lula fez aquilo avisado às pressas que teria uma armadilha ali. Seja, aí ele foi para Araraquara. Foi proposital. Fui eu que requeri a questão do plano escudo. Quem é que sabia sobre o plano de escudo? De quanto a guarda do Planalto estava ali, o acesso e o contato ao Comando Militar do Planalto, todas as câmeras que foram pedidas para o ministro da Justiça, fui eu que fui o primeiro a pedir. A Força Nacional debaixo do ministro da Justiça, fui eu que fui pedir quantos pelotões ele tinha ali, que o Flávio Dino tinha 6 ou 8 pelotões ali guarnecidos dentro do MJ, no estacionamento, e não tomou nenhuma atitude. Pelo contrário, tudo demonstra, pelas pessoas que ele colocou ali, eu explico tudo mais à parte. Então, na CPMI, nós desvendamos toda essa farsa e essa trama. Está no nosso relatório, que fui eu que produzi para os demais que nos auxiliaram ali. Então, a partir dali, acabou a CPMI. Em novembro, nós demonstrando as ilegalidades. O presidente Bolsonaro me indica para ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro em dezembro. Em janeiro, a Polícia Federal estava na minha casa. Ou seja, eles sabiam, né, que eles queriam pegar você, porque você foi no ponto certo para provar anuência, omissão culposa da atividade do GSI do Lula em relação ao 8 de janeiro. Ou seja, você desmontou todo o esquema de segurança canalha, provando que se eles não sabiam, eles tinham meios de saber, e a viagem foi programada de um jeito malicioso. Diversos componentes, pessoas infiltradas ali, a vinculação do MJ, como a Polícia Federal se comportou no dia e depois com as prisões, os modelos que vinham do STF para interrogar todas aquelas pessoas, as pessoas que estavam presas, quem entrou para quebrar, toda a trama foi feita em organizações como o Capitólio, mais do que o Capitólio. Eles tiveram um exemplo do Capitólio e fizeram para quê? Porque não bastasse o que aconteceu nas eleições para tirar um condenado em 3 instâncias da prisão e colocar na presidência, porque eles precisavam do Lula para manter o sistema. Não, começou o governo Lula, mas eles precisavam exterminar a direita. Bolsonaro, os movimentos de rua, terrorizar para não ter, e controlar as redes sociais. Então, basicamente... E isso estaria acontecendo. Eu digo mais, tem muito para contar, a gente vai ter tempo aqui com você para contar ao longo dos dias aqui. A trama, a obra-prima do Alexandre Moraes era esse plano de golpe com esse 8 de janeiro, fazer a vinculação, que não teve, eles não conseguiram vinculação. A delação do Mauro Cid é uma coação pura que não tem fundamento. Quiseram pegar o Felipe Martins, que se manteve com hombridade, com coragem. Quiseram pegar o Anderson Torres também. Seriam os quatro que eles queriam pegar em volta do Bolsonaro. E eu. Tentaram me prender com essa busca, eles tentaram me prender porque sabiam que eu tinha ciência dessa questão toda pelo 8 de janeiro, pelo meu conhecimento interno. Só que na Câmara dos Deputados viraram para o Alexandre Moraes, você não vai conseguir prender o Ramagem, não. Porque o precedente que eles fizeram com o Daniel Silveira, o pessoal está escaldado aqui e o pessoal respeita e gosta do Ramagem. O pessoal do centro tem essa noção que eu sou técnico e de conversa, eles recorrem a mim antes, até muitas vezes das reuniões de líderes, vários ali, para isso passa, isso não passa, isso aqui para o fundamento da direita não vai passar, a gente vai brigar isso aqui é nosso, tem que encaixar. Então eu tenho um bom relacionamento no centro ali, para naquela chicana
ditas parlamentar para aprovação das leis, o ótimo é inimigo do bom, a gente sabe. Sim, sim. Então informaram para ele, você não vai conseguir, a gente vai soltar ele logo em seguida. Eu seria mais um preso ali, mas eles me tiraram, eu estava na comissão de inteligência, me tiraram de lá por ordem do Alexandre de Moraes. A partir daí, meu mandato inteiro eu fiquei me defendendo de invenções na mídia e esses processos. Como eles não acharam nada na ABIN, e isso eu tenho muito para explicar, os arautos, os porta-vozes desses ministros são Guilherme Amado e a Daniela Lima. Olha o naipe dos porta-vozes desses caras, jogando as questões todas. Como eu não tinha nada da ABIN, não conseguiram, inventaram assassinato de reputação. Hoje, no Brasil, eu sou o cara que investigou a República, mas só na nomenclatura, não tem nenhuma interceptação, monitoramento, não tem prova nenhuma, mas jogaram meu nome dessa forma. E aí eles tiveram que me colocar no golpe. Por quê? Para me tirar realmente das minhas funções, para me perseguir. Quando a Câmara votou a nulidade, a suspensão da ação para mim, com 315 votos. Isso a Câmara, eu tive voto até da esquerda. O centro veio comigo, vendo a ilegalidade. E a gente sabe, no Brasil, esses líderes, um presidente da casa, ele é composto de advogados de gabarito, técnicas. A gente sabe que no Brasil é muito mais lobby, quem conhece quem, mas há o lobby com técnica. E eu sei, que veio a mim, todos informando, o Hamas não tem nada, tem crime zero nenhum. Vocês estão tirando o Hamas, primeiro para botar o Bolsonaro lá e construir um precedente. Porque eu era o único, depois da administração Bolsonaro, que me tornei deputado, com foro no STF. Então eu precisava com alguém para levar o Bolsonaro. E eles construíram depois o precedente que o ex-presidente pode se manter lá. Veio a suspensão, não, mas eles quiseram me manter na ação. O parecer técnico do Alfredo Gaspar foi perfeito, eu ajudei a construir, né, demonstrei ali. Primeiro eu demonstrei o que estava acontecendo comigo, ele construiu um parecer técnico invejável, técnico jurídico, que o STF, que é para ser o ambiente maior de técnica jurídica, aplicou essa completa arbitrariedade contra uma decisão do plenário da Câmara dos Deputados e me manteve lá. Aí, olha, eu vi. Esses caras, eles me querem ali de qualquer jeito, porque Bolsonaro é o perseguido maior, nós somos satélites deles, mas eu sou um ponto que eles têm que me destruir também, porque eu sei afirmar os detalhes da administração pública, desde lá do governo Bolsonaro, tudo o que aconteceu de destruição de reputação, destruição da administração, tudo o que eles fizeram e os vínculos. Por isso eu digo hoje, nós vivemos um patrimonialismo, oligarquias vinculadas ao narco-estado. Quando eu volto agora, eu como deputado que entrei com o projeto para equiparação ao terrorismo dessas facções criminosas vinculadas ao tráfico e à milícia, eles estão lá para derrubar, está tudo vinculado. Então as pessoas que têm a possibilidade e o conhecimento de ir contra o sistema, eles estão hábeis a destruir. E é lógico que eu não ia ficar no Brasil, eu consegui essa possibilidade de sair, vendo minhas filhas me vendo ser preso, sem ter cometido crime algum, eu sofrer diante de uma ditadura, eu não sei quanto tempo vai levar, mas a gente vai virar esse Brasil. Esse violador de direitos humanos não perdurará. Você vai ver ela. Não é só a esperança nós temos, fé é muita, mas a gente tem força e está realmente mudando. A geopolítica mundial precisa de um Brasil que seja efetivamente com os princípios republicanos. Então esse é um fator de auxílio ao que precisa ser feito para frente. Mas só para resumir um pouco o que você estava explicando, porque eu acho que isso é fundamental, é o ponto número 1, né? Lembra quando o pessoal falava assim, primeiramente, fora Temer? Lembra disso? Então agora primeiramente pede pro MIC. Você pode falar hoje oficialmente. Alexandre de Moraes pede pro MIC. Graças a Deus, graças à Constituição Americana, graças à República dos Estados Unidos da América e essa liberdade que nós temos nas redes sociais aqui nos Estados Unidos para poder falar com o nosso povo brasileiro sofrido. E graças a Deus a gente não quer parar na internet, a gente quer ir para a TV em breve, se Deus quiser isso vai acontecer aqui nos Estados Unidos, onde nós temos liberdade. Mas vamos lá, eu quero reconstruir um pouco o que você falou para desenhar para o povão e para ver se o meu entendimento está correto. Houve então a farsa da manifestação do 8 de janeiro como golpe de Estado. Aquilo dali foi premeditado porque a viagem do Lula, o GSI
e todas as precauções que poderiam ser tomadas não foram tomadas de modo consciente. Você cutucou todos os mecanismos burocráticos que poderiam questionar essa omissão e torná-la pública. Eles queriam vincular essa farsa do golpe, né? Lembrando que foi uma omissão culposa, intencional, fora aqueles tantos infiltrados que estavam ali no 8 de janeiro, que desceram com corda, desceram com pano. Exato. Gente que estava ali com treinamento para poder tocar a Kizumba no 8 de janeiro, junto com gente inocente que não fez nada e foi preso, está preso até hoje. Os verdadeiros culpados estão todos em casa, bem tranquilos, mas os inocentes estão presos. Então, eles queriam vincular tudo isso a uma tal tentativa de atentado contra o Estado de Direito para poder prender o Bolsonaro. E aí eles quiseram linkar você nisso, porque eles não poderiam colocar o Bolsonaro no STF se não tivesse vínculo com alguma pessoa que tivesse, então, um foro privilegiado para jogar essa pessoa para o STF. Então, como você, como deputado, mexeu nesse angu e mostrou todo o caroço que tinha no angu, você cutucou a máquina burocrática de um jeito técnico absolutamente irrefutável, ou seja, algo que incomodaria a imprensa velha, essa velha imprensa, que é a capacha do regime do Lula, capacha do Alexandre de Moraes. Então os termos técnicos ali apresentados por você, porque convenhamos, aqui preciso fazer um desabafo, Ramagem não é aquele tipo de deputado, faz arminha, bandido bom, bandido morto, vota em mim. Não, ele tem currículo, ele tem histórico, tem conhecimento, é uma pessoa extremamente técnica e sabe do que fala, tem conhecimento. Então, se ele foi eleito pelo povo, não é porque ele é um político, oratória de político, postura de populista. Não, o nego olhou e falou assim: esse delegado aqui é sério. E votou em você. Então, eles viram que não tinha como linkar em você a imagem daquele bufão, aspas, bolsonarista, tipo Frota, Joyce Hasselman, uma coisa do tipo. Eles não tinham isso aqui para jogar contra você, porque você é uma pessoa qualificada e tecnicamente tem um conhecimento técnico absurdo. E aí, eles não tinham como tocar no Bolsonaro, porque o Bolsonaro não estava mais com foro privilegiado. Então eles pegaram você para linkar com essa ficção toda do golpe e viram que você, como deputado, mesmo ele já tendo o poder no legislativo de modo indireto, mesmo tendo o poder deles, né, o PT tendo o poder no STF e o executivo, ou seja, mesmo eles de modo confortável nos 3 poderes, fora o 4º poder que é a imprensa, eles viram você como uma ameaça, porque você podia desmontar tecnicamente tudo aquilo que eles estavam armando contra o Bolsonaro. Eu entendi bem? É isso mesmo? É exatamente isso. Quando a eleição de 2018 foi bastante diferente da de 2022, havia passado o governo todo. Então eu fiz uma análise do meu eleitor. Primeiro, o eleitor que eu gostaria de chegar e é exatamente o eleitor que eu sei que é o meu ali para o meu voto de deputado federal. Havia ali muitos dos eleitores que estavam procurando, e aí no meu estado do Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil tem esse exemplo, de uma pessoa, um candidato que vai ser deputado, que seja não apenas aliado do Bolsonaro, mas leal a ele e com conteúdo. Eu identifiquei esse nicho, sei que trago de forma técnica e esse eleitor votou em mim. Aqui eu agradeço muito, estamos nessa luta. Eu só tenho crescendo esse clamor. Esse é o lados negativos e positivos da política. O mais positivo é andar na rua e as pessoas não vêm com condicionante algum, Alan. As pessoas não vêm com pedido algum. As pessoas sempre, na grande maioria das vezes, vêm, continue seu trabalho, faça o que você está fazendo. Tenho muito orgulho de ter votado em você. Rezo por vocês para defenderem o nosso Brasil.